Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Viterbo da Viterbo Cursos e Treinamentos, 22 de outubro, para dar mais uma dica para vocês, tá? Hoje nós vamos falar sobre análise das demonstrações contábeis, ou também conhecida como análise em balanço. É uma ferramenta da contabilidade importantíssima para as empresas, principalmente no que tange à gestão empresarial. E também para os profissionais, nós profissionais da área de contabilidade, né? Nós como consultores contábeis, né? Consultor contábil, financeiro, tributário. Infelizmente no nosso país hoje, né? A contabilidade que é realizada aqui no Brasil é uma contabilidade essencialmente fiscal, né? Então trabalhamos para o fisco, né? Gratuitamente, somos abarrotados com essa avalanche de obrigações acessórias, né? E muitas vezes não temos tempo para fazer o que há de melhor para o nosso cliente, né? Nosso parceiro, que é o que? Justamente fazer a gestão contábil das empresas, né? Fazer a contabilidade gerencial, que muitas vezes é praticada lá fora, né? Tem alguns amigos que são contadores e trabalham fora, né? Nos Estados Unidos, Canadá, na Europa, e lá é praticada essa contabilidade gerencial, né? Então estamos aquém um pouco dos nossos irmãos lá estrangeiros no que tange essa contabilidade gerencial. Bom, e de que forma essa análise das demonstrações pode contribuir com essa gestão empresarial? Porque o próprio nome já diz, depois que finalizadas as demonstrações contábeis, como o balanço patrimonial, o balancete, o DRE, né, o demonstrativo do resultado do exercício, o DVA, né, que é o demonstrativo do valor adicionado, o DMPL, que é o demonstrativo de mutações do patrimônio líquido, né, e outras, né, o DFC, o demonstrativo de fluxo de caixa. Então, depois de finalizados esses demonstrativos, o contabilista ele tem condição de mensurar através de indicadores financeiros, né, os percentuais, né, financeiros que compõem, né, para poder fazer a análise dessas demonstrações. Ô Viterbo, dê um exemplo aí. Por exemplo, balanço patrimonial. Através do balanço patrimonial, nós temos algumas categorias de medições, como índice de liquidez, índice de rentabilidade, lucratividade, prazos médios de pagamento, recebimento, margens de contribuição, grau de endividamento das empresas, o ciclo de caixa. Então, o índice de liquidez, ele mede a capacidade de pagamento das empresas a curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo, você tem um índice de liquidez geral, você vai pegar o ativo circulante, somar mais o ativo não circulante e dividir pelo passivo não circulante, somado ao passivo circulante. Então, veja aí que ele vai ter uma condição de auferir, de medir, né, aquele resultado tanto com os valores a curto e longo prazo, porque você está trabalhando ativo e circulante não circulante, passivo não circulante, né? A diferença entre o circulante e não circulante é justamente o tempo, né? A linha de tempo, né? Um é a curto e o outro é a longo prazo, né? Então, quando você pega o índice de liquidez corrente, né, que mede, né, o quociente, a divisão entre ativo circulante e passivo circulante, por exemplo, se nessa divisão você oferir um percentual de 1,5, significa que a empresa está com índice positivo. Por que Viterbo está com índice positivo? Porque a medição é o seguinte, para cada R$1 de obrigação, nesse caso você teve 1,5, é um que paga essa obrigação e esse meio ponto percentual que sobrou é a solvência financeira. Então significa que você, além de pagar suas obrigações a curto prazo, teve sobra de dinheiro para você reinvestir no seu capital de giro. Então o giro, né, os valores, a disponibilidade está circulando na empresa, fazendo que ela tenha um superávit dentro das suas disponibilidades. E esses indicadores, muitas vezes, você consegue medir, né, em linhas de tempos diferentes, seja de um mês para o outro, né, de um trimestre para o outro, de semestre para o outro e de anos, né, de um ano para o outro, que é o ideal, né? Então, você tem essa condição de medir a cada, fazendo comparativo de 3 anos, de 4 anos, né? Quanto mais valores, né, em linha de tempo
a empresa tiver para comparar, ela pode ver as distorções, né, seja positivo ou negativo, que estão acontecendo nas contas. E aí você tem análises, né, como análise vertical, análise horizontal, e vão dar uma fundamentação para essa análise contábil, ok? Não só contábil, mas financeira e econômica da empresa, e fazer com que o gestor ele consiga, né, prever mais na frente o que pode acontecer e utilizar da melhor forma os recursos financeiros para fazer possíveis investimentos, né, possíveis contratações, aquisição de material, de equipamento, mão de obra, ou seja, ele vai poder ter um orçamento, né, verificar dentro do orçamento através da análise que ele fez previamente dos seus indicadores financeiros. Então vai a dica aí do professor Viterbo, os contadores, contabilistas de um modo geral, façam sua contabilidade de gestão, sua contabilidade geral, né, gerencial. Um grande abraço a todos.